O que é a regra da cadeia? Bom, a regra da cadeia é quando você deriva uma função composta. Simplesmente isso. Para você derivar uma função composta, você vai derivar a função composta substituindo g de x na função e depois você tem que derivar o g de x. A regra da cadeia é basicamente isso. Mas muita gente olha para essa regra aqui e não entende, porque não tem uma boa experiência em funções compostas. Se você não sabe lidar com funções compostas, essa regra aqui parece uma coisa absurda. Mas fica comigo porque eu vou fazer vários exemplos e vocês vão entender. Vamos começar com E elevado... vou começar com seno de x ao quadrado. Tenta identificar quem é a função g e quem é a função f de g. A função f de x seria x ao quadrado. A função g de x é o seno de x. Se você fizer a composição, ou seja, se você jogar o g de x dentro da função f, no x da função f, você vai colocar a função g de x. Então, vai ficar o f do seno de x. Como o f é x ao quadrado, vai ficar seno de x ao quadrado. Entendeu a lógica? Você tem que começar a interpretar esse tipo de função como uma função composta. Tá? Aos poucos você vai começar a fazer isso de cabeça. Então, como que a gente deriva essa função? Primeiro a gente vai derivar a função f de x. Essa função está elevada a 2, não está? Deixa eu colocar aqui embaixo. Essa função está elevada a 2. Para você derivar uma função elevada a 2, você baixa o expoente, repete o que está lá dentro, elevado a expoente menos 1. Então perceba que o seno de x eu só escrevi de novo. Essa regra é muito importante para você passar em cálculo de primeira, tá? Isso aqui é muito comum nas provas. É muito raro aparecer uma derivada que não tem regra da cadeia. Seno de x, eu repeti, eu não derivei o seno de x. Eu derivei só o expoente 2. Baixo o expoente é menos 1. Depois de derivar o expoente 2, aí você tem que derivar o seno. E a derivada de seno é cosseno de x. Então, isso que ajuda muito. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. Qual é a derivada de seno? Cosseno de x. É como se você fizesse duas derivadas. Mas a primeira derivada de x ao quadrado, é seno de x. Só que agora, aonde tem x, você vai colocar seno. E depois você multiplica pela derivada do seno. No começo pode parecer difícil, mas depois que você faz muito exemplo, isso aqui fica bem prático, tá? Olha só, mais um exemplo. E se eu colocar cosseno de x ao quadrado? Vai ficar 2 cosseno de x elevado a 1. Tá vendo? Eu derivei o 2 da mesma forma. Fica 2x elevado a 1. Depois eu derivo o cosseno. Dessa vez, a derivada de cosseno é menos seno de x. Entendeu a lógica? Você tem que fazer duas derivadas de sequência. Você pode colocar qualquer coisa ao quadrado aqui. ln de x ao quadrado. Primeiro você deriva o 2. Então fica 2 ln de x elevado a 1. Se fosse x, ficaria 2x elevado a 1. Agora não é x. Vai ser ln. Então, aonde tinha x, você vai colocar o ln.
e depois você multiplica pela derivada do ln, que vai dar 1 sobre o x. É basicamente isso a regra da cadeia. Eu não acho a regra da cadeia muito difícil. O difícil mesmo é você lembrar todas as regras de derivação. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber todas as regras de derivação, porque muitas vezes não tem formulário na prova, né? Então, qual é a derivada de ln? Qual é a derivada de seno? Isso que é difícil de lembrar. Agora, a regra da cadeia, se você fizer alguns exemplos,